Olá, bem-vindos a mais essa live conosco. Eu sou o professor Marco Krebs, professor de macroeconomia do Departamento de Engenharia Industrial. Bem-vinda, Cicizinha, Departamento Industrial da Escola Politécnica da UFRJ. Meu querido Habib, bem-vindo. Também sou professor dos MBAs em finanças da Fundação Getúlio Vargas. E hoje vamos falar um pouquinho, muito honrado sempre com a sua presença, Habib, que eu tenho absoluta certeza que eu não tenho nada a acrescentar aos seus vastos conhecimentos de coração. Boa noite, meu querido. Muito bem, então hoje vamos falar sobre esse acontecimento ruim, né? Muito ruim para a produção industrial do Brasil, que é a saída da Ford. Então, foi manchete hoje num jornal, que eu não quero citar o nome, que simplesmente Dona Ruth, Gisele M. Faria, bem-vinda, que simplesmente a Ford saiu pelo mau ambiente econômico. Bem-vinda, Patrícia, bem-vinda, Clara. Boa noite, minha querida Gisele. Olha, isso para mim não faria muito sentido, né? Porque permanecer na Argentina e sair do Brasil, mau ambiente econômico, por pior que estejamos, a gente, vamos combinar que a gente não está pior que a Argentina, né? Então, vamos investigar um pouquinho, né? Então, primeira coisa, vamos dar uma olhada no setor automobilístico, né? Bruno, bem-vindo, querido. Então, vamos lá. Desde a crise de 2015, que foi a pior crise econômica que o Brasil já enfrentou, né? O biênio 2015-2016, a queda do PIB foi pior do que a queda do PIB projetada para esse ano de 2020 com a pandemia. Então, é uma coisa inimaginável de destruição da economia, o que foi essa crise dos dois últimos anos. Não quero citar governos aqui, 2015, 2016. Então, desde essa época, houve uma queda brutal no faturamento líquido do setor automobilístico. Para vocês terem uma ideia, entre 2010 e 2011, o setor automobilístico o faturamento líquido foi superior a 93 bilhões. Em 2016, caiu para 41. E em 2018 se recuperou um pouquinho, foi de 54 bilhões. Nós tivemos aquelas quedas de PIB terríveis, né? Em 2015, menos 3,55, 2016, menos 3,78, deu mais que 7,2 o acumulado. De 2017 para cá, crescimentos pífios, 1,32, 1,78, 1,14, respectivamente, 2017, 18 e 19. Bom, esses impactos, essa queda de mais de 7% nesses 2 anos, de 2015 e 2016, deu um impacto na indústria automobilística de uma queda de 56%. A queda em vendas, tá? 2014 foi menos 15, 2015 menos 22, 2016 menos 10,5%, enfim, é uma queda absolutamente aviltante, enorme. Davi Pouzak, seja muito bem-vindo. Então, a Ford já havia comunicado à matriz que estava tendo na América Latina prejuízo desde 2019.
Então, começamos por aí, tá? Vamos examinar mais profundamente a Ford. A gente, para construir uma opinião, nós precisamos de dados, tá? Não adianta a gente ficar repetindo que nem papagaio as opiniões dos outros. A gente pega os dados e interpreta para nós construirmos a nossa análise. E é isso que eu quero falar para você, educador financeiro, para você, analista financeiro, que para que você tenha a sua análise, para que você possa educar e orientar bem o seu cliente, você precisa desses fundamentos de macroeconomia. Não precisa ser um macroeconomista, mas basta que você tenha um conhecimento básico de macroeconomia, que é o que eu pretendo fazer nos meus cursos. Vamos pegar a Ford. Então, a Ford em 2015 produziu 240.500 veículos, 112.500 a menos que em 2010. Isso é uma queda de 31,87% em 5 anos. Então, Clarinha Pschol, sobrinha amada. Em 2020, caiu ainda mais um pouco, para 227 mil. Tá? Esse prejuízo na América Latina, o Brasil é o maior mercado, então é o maior responsável pelo prejuízo. Tem em alguns meios de comunicação exatamente quanto foi o prejuízo, mas não importa. Então, na verdade, quem está acompanhando, inclusive o conselheiro internacional e ex-presidente da General Motors do Brasil, muita gente fala, que surpresa que foi. Não, para quem acompanha o setor, né, esse ex-presidente da GM disse que não foi surpresa essa decisão da Ford, porque há 2 anos eles fecharam a fábrica no ABC, né, que assim, o parque industrial brasileiro principal, naturalmente, né? E a decisão de deixar o Brasil provavelmente não é recente, né? Eles citaram pandemia e outras queixas, depreciação cambial, mas isso não, depreciação cambial não seria a razão, porque a Argentina também tem, né? O peso está bastante depreciado com relação ao dólar, assim como o real. Então não seria essa a explicação. Então vamos começar a cavar um pouquinho, let's dig, como diriam os americanos, as explicações da Ford. Então saiu no valor de hoje que eles teriam uma necessidade, entre aspas, de enxugar as operações para concentrar-se no que mais interessa hoje, que é fabricação de meios de transporte menos nocivos ao meio ambiente. Ou seja, o que é isso? Carros elétricos. Mais uma citação, abre aspas. Estamos mudando para um modelo de negócios ágil e enxuto ao encerrar a produção no Brasil. Fecha aspas. Então, o que é isso? O Brasil tem uma estrutura fabril muito grande para a Ford, que ocupa sétimo lugar no mercado brasileiro, e esse mercado brasileiro da Ford representa muito pouco para a Ford no mercado mundial. Então, se esse mercado está dando prejuízo e se a linha de fabricação, a estrutura fabril é grande demais para o tamanho da atuação no mercado, então isso não é bom negócio eles manterem. A Argentina tem exatamente o oposto. Ela tem uma linha de produção bastante enxuta, produz um único produto, ficou horrível, né? Um único modelo de alto valor agregado, que é a Pickup Ranger, tá? Curiosamente, quase 100% da produção é exportada para o Brasil, e com acordos Brasil e Argentina, a produção de lá para cá, a importação,
ela não há tributação. Então, que acontece? É negócio para o consumidor brasileiro. Então, essa fábrica na Grande Buenos Aires se chama Fábrica General Pacheco, que é uma estrutura enxuta. Então, eles estão trocando uma estrutura, quer dizer, trocando não, né? Estão mantendo uma estrutura enxuta e eliminando uma mega estrutura enorme demais para ocupar uma fatia de mercado muito pequena, né? Então, gente, basicamente, o caso da Ford, na minha análise, é uma decisão puramente estratégica, tá? A meu ver, não tem muita correlação com incertezas da economia brasileira, porque a Argentina também tem, tá? Então eu não iria por aí. Então vamos ver as interpretações de vários economistas e vários especialistas. Vamos começar pelo Jaime Ardila, consultor e ex-presidente da GM no Brasil e na América do Sul. Ele diz, aspas, o encolhimento e fechamento em vários países, uma reestruturação, para se focar nos Estados Unidos, China e em forma reduzida na Europa, é a tendência da Ford doravante, tá? Ou seja, o Ardila, ele vê que essas operações não são interessantes para a Ford. Se ela está tendo prejuízo com a América do Sul, com a América Latina, ela fechou primeiro o abacaxi maior, daqui a pouco ela fecha os outros abacaxis, tá? Então eu concordo com a Ardila, a tendência é fechar a Argentina também. Muito bem, o site do G1 notificou uma coisa muito interessante. Diz que especialistas analisaram que o novo foco global da Ford a partir de 2018 é uma redução da oferta, a Ford focar nos SUVs, picapes utilitários em detrimento dos sedãs, que é aquele bonito Ford Fusion e o Fiesta e o outro, tem mais um, o Taurus, tá? Então, Roberto, bem-vindo. Então, teria um foco de produção nas SUVs que na Argentina existe uma cadeia de produção formatada para atender isso. Ou seja, essa fábrica lá, Fábio Brandão, bem-vindo, essa fábrica lá em General Gramacho, ela é projetada para fabricação de um SUV que é a Pickup Ranger, tá? Então, essa manutenção na Argentina iria a favor da estratégia da Ford de ficar mais concentrado nas SUVs. É um argumento bastante interessante. Terceiro comentário que eu quero trazer para cá é da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea. A Anfavea não quis comentar a decisão da Ford, mas ela citou alguns elementos que poderiam ter causado, a saída, como ociosidade local, global e falta de medidas que reduzam o risco Brasil. Pode até ser, como a reforma tributária, por exemplo. Mas, de novo, a Argentina também tem um risco país muito alto. Então, eu não creio que isso seja um fator relevante para o caso da Ford. Já já a gente vai falar sobre outros casos, tá?
Aí tem um dirigente de uma outra montadora, tá lá no jornal Valor, só assim, outra montadora. Aspas, sem uma política industrial para o setor automotivo, essas notícias vão se repetir com frequência, porque alta carga tributária, burocracia e insegurança jurídica. O Brasil cada vez é menos interessante para novos investimentos no setor. Aí eu vou concordar. Márcia, bem-vinda. Aí eu vou concordar. Não necessariamente para o caso da Ford, mas eu acho que o Brasil é cada vez um país menos interessante para investimentos, ponto. No setor automobilístico, em qualquer tipo. Boa noite, minha querida Márcia. Qualquer tipo de setor industrial. Agora, nós temos, a partir de 2021, eu diria a partir de 2022, né? Que 2021 a gente ainda tem a questão da vacinação. Eu acho que isso é a grande diferença do Brasil. Minha análise é que a grande diferença entre o Brasil e os outros países do mundo, quer dizer, inclusive outros países da América Latina, é a questão da vacinação. Está todo mundo já começando a vacinar e nós estamos ainda patinando nessa questão da vacinação. Ok. Então, essa questão traz insegurança para o investidor. Por outro lado, nós temos uma taxa de juros bastante baixa, né? O Banco Central, o banqueiro central, o Roberto Campos Neto, foi elogiadíssimo, né? Ganhou o prêmio da revista The Banker como melhor banqueiro central e ele é até criticado por alguns economistas por deixar a taxa Selic muito baixa, mas eu não faço parte dos economistas que o criticam, porque eu acho que a expansão monetária, lembra da penúltima live, né? Expansão monetária, o que é? Juros baixos para ajudar investimentos, é muito importante para a recuperação da economia brasileira. Ah, mas e se a inflação aumentar? Se a inflação aumentar, ele vai aumentar os juros, o que deve acontecer, inclusive. Então, os investimentos, de uma forma geral, obrigado, Nata Conte. Os investimentos, de uma forma geral, com juros baixos, devem melhorar, mas eu acredito que vão melhorar mais fortemente só a partir de 2022. Então, vamos começar a montar a nossa análise, né? Então, esse jornal, que eu não quis citar o nome, Ford sai por mau ambiente econômico, culpa não sei o quê, culpa do governo e tal. Não. Vocês me conhecem, sabem que eu sou um crítico contundente desse atual governo, mas não acho que a saída da Ford tem alguma ligação com isso. Da Ford, daqui a pouco a gente vai falar de outras duas montadoras. A Ford simplesmente está tomando uma decisão estratégica de enxugar as suas produções, a sua produção, né? A produção do Brasil está dando prejuízo, né? Teve uma declaração de um político, que eu não vou citar o nome, né? Não entendi, ela já ganhou tanto dinheiro aqui no Brasil. As pessoas não entendem, né? As pessoas acham que minha querida Ana, eu fico com medo de errar, né? Ana Luísa, bem-vinda, querida. Um carinho por você enorme. Bem-vinda. As pessoas acham, né, que as empresas devem fazer filantropia, né? Então, eu já ganhei muito dinheiro, ótimo, mas agora estou tendo prejuízo. Então como eu já ganhei muito dinheiro, então agora eu vou ficar aqui amargando os prejuízos. Eu não vou nem responder, né? As empresas foram criadas para dar lucro, gente. Não tem história. Desculpa, Ana Luísa, demora. É que eu fico pensando para não errar, que eu já errei muito.
Então, o outro falou, não, estão esperando o IPI, não sei o que, então, não é isso, é business, gente, é business, money talks, bullshit walks. Está tendo prejuízo, a operação é enorme, a operação, a unidade fabril é gigantesca perto da participação do mercado, tchau, braço, vamos ficar na Argentina, exportar para cá e, na minha previsão, em algum momento vão fechar da Argentina também, tá? E não tem nada a ver, com o governo, com a insegurança jurídica, com a burocracia. Elas existem, a insegurança jurídica aqui no Brasil existe, eu não quero isentar o Brasil disso não. Então, o caso da Ford, para mim, é um caso absolutamente econômico-financeiro, de estratégico. Eles querem enxugar as operações e estão numa fábrica menor, de menor porte lá na Grande Buenos Aires, que é um local maravilhoso, eu amo aquela cidade. Bom, mas para cutucar um pouquinho, a Audi suspendeu em dezembro a produção na fábrica que ela compartilhava com a Volkswagen, no Paraná. Entre aspas, não tinha mais como pedir à matriz autorização para investir em um país onde o governo deve dinheiro para a gente, créditos do IPI. Bom, aí a história já é outra, né? A Mercedes-Benz, pouco mais de um mês atrás, também acabou com a produção no Brasil. Entre aspas, não temos condições de produzir carros elétricos sem um novo programa de investimentos. Instabilidade econômica e alta do dólar também desincentivariam esses investimentos. Um professor da Fundação Getúlio Vargas também disse que é uma questão também da falta de tecnologia para esses carros elétricos. Então, olha só, gente, no caso da Ford, nós não temos, na minha análise, não temos por que concluir que foi qualquer correlação com o grau de instabilidade da economia brasileira, com o grau de volatilidade das variáveis macroeconômicas, por causa do câmbio depreciado demais, do dólar muito alto, da burocracia, etc. Não creio. No caso da Ford, eu creio que é uma decisão estratégica. Agora, nós tivemos duas outras montadoras que fecharam por outras razões, né? Fecharam por razões com uma correlação maior com essas variáveis macroeconômicas do Brasil, né? No caso da Ford, só para concluir, a Argentina não tem situação macroeconômica melhor que o Brasil, então não justificaria. Então, vamos lá. O que poderia mitigar o risco Brasil, o risco país aqui? A agenda de reformas, a reforma tributária, né? Tem uma altíssima carga tributária na questão do setor automotivo. Lógico, uma reforma administrativa que eu estou cobrando há séculos, uma agenda de privatizações e o nosso velho, que você já deve estar cansado de ouvir de mim, o nosso velho problema fiscal, nossa dívida pública, que é insustentável, que cresce de forma insustentável, etc, etc, que a gente tem déficit primário, a gente não consegue economizar, já repeti isso 1 milhão de vezes. Se nós acenássemos, se o governo acenasse para o mercado com uma promessa de justamente fazer essas reformas, a partir de agora nós vamos tocar o que não foi tocado, que é privatizações, que é reforma da Previdência, foi a única coisa que foi, reforma administrativa, reforma tributária, tá?
O Roberto Tuchê está perguntando, e a reforma política? Bom, essa reforma política, Roberto, ela é muito importante, tá? Não há dúvida alguma, mas no meu entender as outras são mais, porque as outras dizem respeito a... Lucas Oliva, bem-vindo. As outras dizem respeito ao funcionamento da economia, à engrenagem da economia e às expectativas do mercado, que impactam diretamente no câmbio. Eduardo, bem-vindo. Impactam diretamente na projeção de inflação, impactam diretamente nas projeções de crescimento, ou seja, num conjunto de variáveis que vai impactar que é mais importante o Brasil atacar, que é crescer para diminuir desemprego. Nós temos que crescer a todo custo. Eu não sou economista desenvolvimentista, pelo amor de Deus, a gente tem que crescer o quanto puder crescer, porém nós estamos abaixo do nosso produto potencial, daí podemos ter estímulos monetários, que a gente não pode ter estímulo fiscal, que o governo não pode gastar mais. Acontece que ele pode anunciar esse pacote de reformas que nós estamos órfãos, Roberto, né? A gente esperava desse governo um governo liberal, a gente esperava desse governo que ele fosse ouvir o seu ministro da Economia e partir para as privatizações, mas não aconteceu, não aconteceu. Agora, eu gostaria de fazer uma pequena observação, né? Por que o governo prometeu isso na campanha? Por que o candidato Jair Bolsonaro prometeu um governo liberal? Porque antes dele nós tivemos desastrosos governos, desastrosos, à exceção do Temer, que só tentou ali finalizar, sanear as sangrias, né, que estavam abertas no final do governo anterior, no que, aliás, na minha análise, ele fez muito bem, colocando Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda e Ilan Goldfein no Banco Central. Mas, tirando isso, os governos anteriores, a partir de 2003, 94, a partir de 2003, até vou dar um refresco. A partir de 2007 não tem essa agenda liberal. Quem sofre com isso é a economia e, consequentemente, nós, como consumidores, né? Porque uma agenda estatizante é uma agenda centralizadora, uma agenda em que o Estado tem um peso muito grande, né? Lembra o discurso fantástico da Margaret Thatcher, essa sim de direita, não isso que a gente está vendo por aí. A Margaret Thatcher falava assim: não existe tal coisa como o dinheiro público, existe o dinheiro do contribuinte, taxpayer money, com o mais belo sotaque britânico. Então, as privatizações, o governo tem que cuidar dos bens públicos, tem que prover a saúde, educação e segurança, that's it. Não tem que ter mais nada, tem que ter estatal de petróleo, estatal de não sei o quê, tem que acabar com isso, tem que liquidar isso. E essa foi a promessa feita, ou seja, o fato de nós não termos diminuído o risco Brasil não é uma culpa exclusiva desse governo, que esse governo prometeu na campanha, né? Mas isso é uma coisa histórica que vem acontecendo com o Brasil. Então, a minha queixa é que ele prometeu, não cumpriu, foi o único que prometeu isso, né? Todos os outros combatiam a privatização, à exceção do Fernando Henrique Cardoso. Mas, enfim,
de passado não adianta a gente comentar. O que nós agora precisaríamos, né, nesses 2 últimos anos de mandato do atual presidente, seria uma efetivação das promessas de campanha no que tange à linha econômica de governo, que é a linha liberal. E a probabilidade disso acontecer, na minha análise, se não é zero, é qualquer coisa muito próxima de zero, né? Por várias razões. Primeiro, por razões eleitoreiras, né, que uma reforma administrativa vai desagradar determinados setores da sociedade, e ele não quer fazer isso. Segundo, pelo próprio perfil do presidente, que não tem um perfil liberal, muito pelo contrário. Então a história do posto Ipiranga não foi bem assim. O posto Ipiranga não tem Guedes não tem esse cacife todo. Já me perguntaram né, se o Guedes seria uma marionete, eu disse que não. E então, para resumir os assuntos, a saída da Ford não foi por questões de insegurança jurídica, burocracia ou mau ambiente econômico brasileiro. Não creio nisso. Porém, a saída da Mercedes e da Audi foram. A saída da Audi e da Mercedes foram. E eu vejo nesse governo um pouco de excesso de nacionalismo, né? A gente já deu muito IPI para eles, agora eles estão querendo muita moleza e tal, então sai daí, gringo, né? Viva o verde e amarelo. Isso é uma coisa muito retrógrada, né? Bastante retrógrada. Mas, de uma forma geral, peraí que acho que tem uma pergunta aqui. Tem sim. Bruno Seidel: professor, concordo que no caso da Ford foi um motivo estratégico, mas podemos conjecturar que o ambiente minha ignorância aqui minha ignorância total aqui nas redes sociais, eu tô me enturmando, gente. Minha mulher que me ajuda com isso. Eu presumo, eu vou tentar adivinhar, Bruno, qual é o final, né? Sim, sem dúvida, o ambiente não ajuda. Não ajuda porque, veja, a maior contribuição para o risco país, no caso o risco Brasil, é o risco fiscal. É o meu disco quebrado que eu repito sempre, quase em todas as lives. Nós temos uma dívida pública de praticamente 100% do PIB, praticamente 7 trilhões, e nós temos uma previsão de até 2026. Agora estou conseguindo ver que o setor automobilístico sempre foi muito movido a isenções e incentivos. Deixa eu só completar a frase anterior, tá? Nós temos uma previsão de até 2026, 2025 no mínimo, mas mais razoável, até 2026, de déficits primários. O que quer dizer isso? Até 2026, tudo que o governo arrecada, menos o que ele gasta antes de pagar os juros da dívida, é vermelho. Ele não só não consegue economizar, como ele já está devendo. Então a dívida até 2026 só vai crescer. Então isso traz uma insegurança para o país, e isso traz aquela famosa, né, que a gente já comentou muito, né, aumento da inclinação da curva de juros. A taxa Selic pode ficar 2%, aumentar para 3%, 4%, mas os juros de longo prazo vão estar sempre muito altos, porque, meu amigo, se um país,
se um indivíduo que está extremamente endividado e não consegue economizar dinheiro para pagar os juros da sua dívida, pelo contrário, ele já está no negativo antes de pagar os juros, cara, para você emprestar para um cara desse, você pode até emprestar, mas olha, eu vou querer juros bastante altos pelo risco, né? Famoso modelo de CAPM, o retorno é proporcional ao risco. Se o risco for grande, meu retorno tem que ser grande. Quem não quer correr riscos grandes terá retornos menores. Tá bom? Então agora vamos para o Bruno Seidel. O setor automobilístico sempre foi muito movido a isenções e incentivos. Será que não seria diferente se o nosso mercado fosse mais aberto? Bom, isso com certeza sim, Bruno. Tá? O mercado mais aberto, nós somos muito fechados de uma forma geral, né? Outro dia eu fui com minha filha no caixa eletrônico do Banco Itaú, sem ar-condicionado, um monte de caixa quebrado, uma calamidade pública. Eu expliquei para minha filha de 9 anos que nos países, que no Brasil havia 5 bancos, sendo 2 públicos, né? Itaú, Santander e Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Nos Estados Unidos tem 15 mil bancos. Minha mulher, quando fez mestrado na Inglaterra, abriu uma conta, o banco colocou 50 libras na conta dela. Porque se ele não coloca, o banco do lado coloca. Então, a gente tem que ser aberto para vir mais bancos para cá, para vir mais indústrias para cá. Esse foi, inclusive, um ponto positivo. Marco Carneiro, bem-vindo. O ponto positivo do Collor, né, que abriu a economia brasileira. Então, quanto mais aberto for um setor da economia, melhor será para nós, consumidores. Marcelo Leiras, bem-vindo. Agora, o que você está falando, que o setor automobilístico é movido a isenções, a Ford tem. A Ford, inclusive, tinha 2 linhas de empréstimo do BNDES, teve isenções de IPI. Não pense que ela não tinha, mas ela estava tendo prejuízo mesmo assim. Então é o seguinte, se você não tem lucro, tchau. Não tem. Um abraço. Mas e os 5 mil que vão ser mandados embora? É uma notícia tristíssima, grave, mas a gente não pode cobrar de uma empresa privada responsabilidade social. Isso é coisa para partido de esquerda, tá? Empresas estão aqui no mundo inteiro para ter lucro. Tchau, um abraço. O máximo que a gente pode esperar da indústria, de uma forma geral, do século XXI é um comprometimento com menos motores a combustão, né? Com mais carros elétricos. E lamba os beiços, tá? Então, agora, deixa eu ver se tem mais pergunta. Puxa, quanto tempo, hein, que você não me prestigia? Não, desculpa. Dina querida. Não, pensei que fosse a Catarina. Dina querida, benvenuta, minha querida amiga. Marco Carneiro, grande amigo dos tempos de escola de Química da UFRJ. Saudade de você, Marquinhos. Então, entrou uma futura economista aqui, minha filhinha de 2 aninhos entrou aqui. Então, Bruno Seidel está continuando. Gente, eu adoro isso, tá? Sigam o exemplo do Bruno Seidel. Eu adoro que participem, tá? Façam perguntas, participem, façam isso. Bruno está falando, sim, acho que o nosso erro foi acreditar nesse modelo de desenvolvimento a partir de protecionismo e isenções. Protecionismo é um veneno para a sociedade, tá? Se você, olha só, vamos pegar um exemplo
tá? Que eu gosto muito, que são vinhos. Então, na época de um determinado presidente, houve uma proteção para a indústria local de vinhos e se taxou os vinhos importados, um aumento absurdo. Então, um vinho, por exemplo, você está... não acredito. Mariano, tu entraste depois que eu hablei de Buenos Aires. Você é um grande amigo de Buenos Aires. Bem-vindo, meu querido. Já falei muito bem de Buenos Aires. Então, por exemplo, um vinho, não sei se alguém aí tem intimidade com vinho, mas um vinho como Montes Alfa, por exemplo, que era um vinho bom, não é assim uma coisa, custava R$70 antes desse 70, R$80 antes desse aumento de tarifa. Depois esse vinho foi para quase R$200. Não é vinho para isso. E aí isso protege a indústria nacional, que pode aumentar um pouco o preço. Quem é que paga? Nós. Então, protecionismo é a pior coisa que pode existir, tá? Inclusive, é uma tecla que eu bato, que o Trump não é republicano. Bom, agora a gente descobriu o que realmente o Trump é, né? Que eu não quero falar aqui na live. Mas que o Trump, inclusive, está provocando um racha no Partido Republicano, que vai ter uma ala social populista e a outra ala republicana de fato, que o Partido Republicano sempre foi contra o protecionismo, porque isso é terrível. Quem mais é protecionista é o Partido Democrata, tá? Essa questão das isenções, Bruno, isso dá uma live per si, tá? Você está levantando uma questão muito interessante, muito interessante. Por que o governo do estado do Rio de Janeiro daria isenção para uma indústria se o governo está quebrado? Se o estado está quebrado? Vamos lá. Se por um lado ele está quebrado, por outro lado, uma isenção estimula a presença dessa indústria neste estado e ela poderia não ter, em não conseguindo a isenção aqui, poderia conseguir em um outro estado, e isso faz com que você gere empregos no estado, isso faz com que você gere renda, movimenta, né, a máquina da economia. Essa saída da Ford vai ser um baque no setor, porque só o que você tem de linha de produção, de fornecimento de peças, etc., é um negócio incrível, sem contar os desempregados, naturalmente. Eu não concordo com o modelo disso ser via BNDES. Eu já representei a Universidade Federal do Rio de Janeiro em várias visitas a micro e pequenos empresários que são carentes de BNDES, tá? De linhas de crédito tão insignificantes perto dessas grandes linhas, e na minha opinião, na minha análise, o BNDES deveria se concentrar nessas questões. Agora, a questão das isenções e dos subsídios, isso a gente teria que examinar com muita calma, com muita profundidade. Eu não gosto de comentar, eu só gosto de fazer uma análise de um assunto com um estudo mais aprofundado. Eu concordo com você que o protecionismo absolutamente é nocivo à sociedade e ao consumidor. As isenções, a gente tem prós e contras. Roberto Tuchê também pergunta: existe alguma maneira de reduzir esse tempo de dívida até 2026? Não. Ótima pergunta. O governo, ele tem que tentar reduzir essa dívida, tentando conseguir pelo menos, obrigado a você, Bruno, tentando reduzir o déficit primário, né? Tentando reduzir
o saldo negativo do resultado primário, ou seja, tudo que ele arrecada menos que ele gasta antes dos juros da dívida, não ser tão negativo. Esse ano foi 800 bilhões, ano que vem está programado 250 alguma coisa, se não me falha a memória. Então ele poderia enxugar mais gastos, poderia perseguir. A reforma administrativa, Roberto, isso, tua pergunta é maravilhosa. A reforma administrativa seria muito útil, mas nesse governo não vai rolar, assim como não rolou nos outros, né? Porque mexe com uma casta de privilegiados, tá? Eu não quero citar aqui nomes, porque eu não quero fazer uma caça às bruxas, né? Eu já conheci muita gente do setor público que trabalha pra caramba, não é pouco não, pra caramba, mas existe uma casta de privilegiados que todos nós sabemos. Então, privilegiados esses que têm grande poder, tá? Eu fiz uma live aqui sobre a criação do Banco Central, e o Banco Central do Brasil foi um dos últimos bancos centrais a serem criados no mundo, a ser criado no mundo, inclusive após a maioria dos países da América Latina já terem Banco Central, e isso por causa do lobby do Banco do Brasil, que queria continuar a ser a única autoridade monetária, tá? Então existia um lobby forte no Congresso do Banco do Brasil. Reduzir esse tempo? Olha, acredito que não. Mas, Roberto, se pelo menos o governo acenasse, falando assim, olha, vamos tentar, eu vou cortar gastos, eu vou fazer uma reforma de tal sorte que os gastos vão ser descentralizados e vou tentar diminuir isso e vou tentar cumprir o teto de gastos e, além disso, eu vou perseguir a meta de superávit primário de 3%. Esse anúncio, só esse anúncio, Roberto, já traria tanto benefício, você não tem ideia. Só esse anúncio, já o dólar já ia cair um pouco, a bolsa já ia subir bastante. As perspectivas de inflação iriam com certeza ser mais moderadas. As projeções para o aumento da taxa Selic começariam a cair. Mesmo que ele não conseguisse, uma tentativa já seria muito boa. Então, a sua pergunta é muito boa, porque conseguir efetivamente diminuir o tempo, acho difícil. Mas o governo poderia melhorar o ambiente numa tentativa em se acenando para a sociedade que ele vai tentar fazer isso, que ele vai tentar fazer um ajuste fiscal. Minha querida Bernardina, privilegiados começando com Rodrigo Maia ou Rodrigo Maia que se esforça ao máximo para atrapalhar. Dina, esses políticos, eles com certeza têm muitos privilégios, bastante privilégios. Vamos lá. Existem, por exemplo, outro dia a gente descobriu que o Supremo Tribunal Federal tem 7.000 funcionários e tem um secretário de saúde. Por que o Supremo precisa ter um secretário de saúde, eu não sei. Boa noite, querida Sueli, muito obrigado por você estar participando da live. Então, isso é um excesso. Com certeza, o Congresso Nacional tem também excessos de funcionários, não há dúvida. Mas os outros privilegiados, a meu ver, são em maior número. Justiça seja feita, Dina. O Rodrigo Maia teve uma coisa de bom que ele fez, tá? A reforma da Previdência, ele manteve a proposta mais dura de reforma da Previdência, e isso foi devido a ele. Claro que políticos são políticos. Hoje ele fez uma declaração bastante populista,
culpando o governo, aquelas coisas, propaganda política. Mas ele é um homem bastante inteligente e nem sempre a inteligência é usada para o bem, naturalmente, mas ele teve uma contribuição positiva na reforma da Previdência, eu tenho que admitir isso. Então, Daniel Hugo, eu não acredito, que honra, que saudade de você, meu querido. Então, gente, estou quase 1 hora falando aqui, vocês já devem estar cansados de mim. Pô, Daniel, você chegou para mim, muito obrigado por me honrar. Gente, eu quero que vocês, caso vocês tenham gostado, vocês curtam lá, mandem por aviãozinho para amigos, me sigam lá no Instagram, continuem me seguindo, e quero falar para os educadores financeiros que ter base para fazer essas análises é muito importante. Vocês vão ser educadores completos se tiverem essas noções de macroeconomia, e quero muito agradecer a todo mundo que ficou comigo até agora, especialmente a Sueli Safadi, que teve uma perda tão forte recentemente. Eu quero publicamente dizer que eu sinto muito pela sua perda, minha querida amiga, e mandem dúvidas e sugestões para as lives, tá? Escrevam sobre que assunto vocês querem que eu trate, e caso vocês gostem de mim, me recomendem para os amigos, tá bem? De nada, querida. Quero agradecer muito o carinho de vocês, obrigado por vocês terem ficado até essa hora. Quem quiser assistir depois, Hugo, você pode assistir no Instagram depois, tá? E se gostou, clica na bandeirinha, tem uma bandeirinha lá no Instagram, e adicione o vídeo aos favoritos. Abraço gigantérrimo para você. Falei muito de Buenos Aires hoje, querido. Roberto está fazendo uma piada aqui, próximo ministro da Economia. Queridos, então, muito obrigado pela paciência, ficar até essa hora comigo, 1 hora de live. Um grande beijo para vocês e até quinta-feira. Tchau, tchau.